A forma de aplicação dos combinados define a maturidade da escola. Combinados é o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Os combinados são os norteadores da escola. Vamos ver agora como uma escola muito difícil lida com seus combinados. Nessa escola, há muitas opiniões, há muitos pontos de vista, há muitas preferências, muitas posições, muitas falas do tipo "eu sempre fiz assim". É claro que isso é natural, pois cada um tem suas próprias posições, porque, no final das contas, somos diferentes. Agora, o que não pode acontecer é cada um entender a situação do seu jeito sem se importar com o outro. Se isso acontecer, não é possível fazer análises e tampouco ter alinhamentos. Dessa forma, se cada um estiver brigando para prevalecer suas próprias posições, não é possível chegar às conclusões. A consequência é não ter combinados. Se não há combinados, haverá conflitos negativos e pessoas ficarão magoadas e frustradas nos seus relacionamentos. Essa escola possui maturidade 1. Combinados numa escola boa, com maturidade 3. A forma de aplicação dos combinados define a maturidade da escola. Combinados são os norteadores da escola. Vamos ver como uma escola boa aplica os seus combinados. Essa escola ainda não possui indicadores estruturados. Então, se utiliza de evidências e constatações. Isso não é o ideal, mas já é bom. Com evidências e constatações, são feitas as análises, discussões e alinhamentos. Em seguida, se chega às conclusões, alinhadas e validadas. Daí, é possível ter o cenário da escola. E é possível identificar as 3 prioridades da escola. Uma, a principal, e mais 2. Definidas as prioridades, em seguida é necessário identificar as causas raízes das prioridades, utilizando-se dos 5 porquês. Daí sim se define os combinados para cada causa raiz de cada prioridade. Combinados são ações alinhadas e validadas. Ação é definir o que fazer, quem e quando para se atingir uma meta. Essa escola tem maturidade 3. Ela é boa. Vamos ver agora como se constrói os combinados. O passo a passo. Primeiro, se define o que cada um deve fazer. Em seguida, se define o que cada um não deve fazer. Depois, se define o que todos devem fazer e o que todos não devem fazer. E no final, é importante: os combinados construídos entre 2 pessoas devem estar alinhados com os combinados definidos entre todos. Nessa escola de maturidade 3, os combinados existem, mas ainda é preciso ter mais combinados e fazê-los melhor. Vamos ver agora o que devemos fazer com as pessoas nas aplicações dos combinados. O que fazer
com quem cumpre os combinados 100%, devemos reconhecer, elogiar e incentivar. O que fazer com quem não cumpre os combinados 100%? Antes, uma pergunta objetiva. Uma pessoa que cumpre 80% dos combinados, podemos afirmar que essa pessoa é positiva na escola? O que significa ter cumprido 80% do que foi combinado? Significa que a pessoa não cumpriu 20% do que ela prometeu. Isso não é bom nos relacionamentos. Um combinado pode ser revisado, pode até ser mudado, mas precisa ser cumprido. Então, o que devemos fazer com quem não cumpre os combinados 100%? Devemos ajudar, devemos dar devolutivas, devemos dar feedbacks e praticar os 4 combinados. Assuntos para serem tratados numa outra ocasião. Nessa escola, o elogiar, incentivar e ajudar precisam acontecer mais e melhor. Essa escola possui maturidade 3. Ela é boa. Combinados numa escola excelente, com maturidade 5. A forma de aplicação dos combinados define a maturidade da escola. Combinados são os norteadores da escola. Vamos ver como uma escola excelente aplica os seus combinados. Nessa escola, dados são coletados e são registrados. Dados organizados são transformados em gráficos. São construídos os indicadores. Indicadores nos trazem informações relevantes. Com uma série de informações relevantes, é possível fazer análises, discussões e alinhamentos. Daí, é possível chegar às conclusões alinhadas e validadas. Tendo-se as conclusões, conseguimos ter o conhecimento do cenário da escola. Com o cenário da escola, é possível identificar as prioridades da escola. A primeira, que é a principal, mais outras 2. As 3 prioridades. Definidas as prioridades, em seguida é necessário identificar as causas raízes das prioridades, utilizando-se da metodologia dos 5 porquês. Daí sim se define os combinados para cada causa raiz de cada prioridade. Combinados são ações alinhadas e validadas. Ação é definir o que fazer, quem e quando, para se atingir uma meta. Considerando-se maturidade máxima 5, essa escola é 5. É uma escola de excelência. Vamos ver agora como se constrói um combinado. Primeiro, construir um combinado é definir o que cada um deve fazer. Em seguida, definir o que cada um não deve fazer. Definir também o que todos devem fazer. E por último, definir o que todos não devem fazer. No final, é importante ressaltar: os combinados construídos entre 2 pessoas devem estar alinhados com os combinados definidos por todos. Nessa escola excelente, de maturidade 5, os combinados são construídos de forma consistente. Vamos ver agora como lidar com as pessoas nas
aplicações dos combinados. A primeira pergunta que devemos fazer é a seguinte: o que devemos fazer para as pessoas que cumprem os combinados 100%? Devemos reconhecer, elogiar e incentivar. Em seguida, o que devemos fazer com quem não cumpre os combinados 100%? Antes de responder, uma pergunta objetiva. Uma pessoa que cumpre 80% dos combinados, podemos afirmar que essa pessoa é positiva na escola? O que significa ter cumprido 80% do que foi combinado? Significa que a pessoa não cumpriu 20% do que prometeu. Isso não é bom nos relacionamentos. Um combinado pode ser revisado, pode ser mudado, mas precisa ser cumprido. Então, o que devemos fazer com quem não cumpre os combinados 100%? Devemos ajudar, devemos dar devolutivas, dar feedbacks, praticar os 4 combinados. Assuntos para serem tratados numa outra ocasião. Nessa escola, o elogiar, incentivar e ajudar acontecem de forma consistente. Essa escola possui maturidade 5. Ela é excelente.